Muito obrigado pelos quatro. Eu não queria acabar sem fazer um pequeno desafio. Assim, nós estamos 37 segundos atrasados, como já repararam, quase no tempo. Nós temos aqui o engenheiro Carlos Neves da CCDR, da CCDR. Gostaria que fizesse um pequeno comentário sobre, no fundo, aquilo que ouviu e também da importância dos incentivos que têm para a região norte, para a comunidade da região. E, inclusive, se tinha todo o gosto em que aceitasse o convite. Bom dia a todos. Uma saudação muito especial ao Presidente da Câmara de São João da Madeira, nosso anfitrião, mas também aos seus autarcas, Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Presidente do Tirso e Presidente da Câmara de Paredes. E, em primeiro lugar, dizer-vos que é para mim uma honra e um privilégio estar aqui convosco, a partilhar o início, enfim, de uma nova fase, disse o Sr. Presidente da Câmara, Castro Almeida, de uma nova fase deste projeto que é também um projeto emblemático, não só para a cidade, mas também para a região e já agora também para o país. E é um projeto que se insere naquilo que se costuma-se dizer de indústrias criativas. E esta questão das indústrias criativas, de forma estruturada, valerá a pena nós recuarmos 500 anos, pelo menos, e pensarmos que as indústrias criativas começaram no Renascimento e provavelmente tiveram o seu maior expoente à data, e provavelmente também nesta história que já vivemos, em Leonardo da Vinci. E é um pouco essa inspiração que nos deve motivar para, dia a dia, ser capazes de transformar novos projetos em acontecimentos, em realidades e já agora também em desenvolvimento. Eu só uma pequena nota relativamente aqui a alguns números que valia a pena referir. Na União Europeia, as indústrias criativas representam 2,6% do produto interno bruto, qualquer coisa como 654 mil milhões de euros. Em Portugal, ainda representa um pouco. Dados de 2008 dizem que representam cerca de 850 mil milhões de euros do produto e qualquer coisa como 2.800 empresas e quase 12 mil empregos. As indústrias criativas têm, enfim, um âmbito de atuação e um leque de intervenção muito vasto, desde a arte, o design, a arquitetura, a tecnologia, a produção audiovisual, a cultura, o património, enfim, muitas áreas que hoje se convencionou englobar naquilo que são as indústrias criativas. E porque é que elas são efetivamente relevantes e importantes para o nosso país e em particular para a região e enquanto ator do desenvolvimento regional na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, preocupo-me também muito com a questão regional, como devem imaginar. E o Norte, particularmente, tem essa perspectiva e essa liderança também nas indústrias criativas. Elas são, em primeira instância, fortemente influenciadas pelo capital de conhecimento. São de capital de conhecimento muito intensivo, aquilo que se chama hoje de conhecimento simbólico, e, portanto, um conhecimento que vem, em larga medida, também da nossa história, do nosso património, e é um conhecimento que nós, nas indústrias criativas, devemos potenciar e, sobretudo, fazer algo que já foi referido aqui no início, integrar com aquilo que é considerado as indústrias tradicionais. Enfim, um exemplo aqui, em São João da Madeira, mais como o calçado, em Paredes com o mobiliário, em Santo Tirso com o têxtil e em Santa Maria da Feira com a cultura e com as artes perfumativas, é um bom exemplo da forma como nós integramos indústria do presente com património que está, enfim, com alguma tradição e com alguma história. Por outro lado, dizer-vos também que as indústrias criativas são tradicionalmente indústrias de fortíssimo valor acrescentado e, portanto, são indústrias que são capazes de gerar níveis de desenvolvimento e de crescimento assinaláveis. E por essa via de razão, mais uma nota para dizer que é uma aposta que Portugal deve fazer também nas indústrias criativas. Uma outra nota também muito relevante tem a ver com o facto das indústrias criativas terem uma capacidade de clusterização. Isto é, são capazes de aglutinar e são capazes de atrair, normalmente, talento esse que, de forma catalisadora, vai atraindo novo talento e, portanto, conseguimos criar, em torno de alguma região, até de um país, um conjunto de ativos de conhecimento muito significativos que são capazes, eles próprios, de ser potenciadores de desenvolvimento e de crescimento. E isto tem um impacto muito relevante, nomeadamente naquilo que é a nova política de cidades que deve
São João da Madeira está a dar um forte contributo nesse sentido, tal qual as outras autarquias aqui presentes nessa perspectiva. Isto é, reconverter o espaço, outrora património industrial e património das indústrias chamadas tradicionais, em novas indústrias, em nova capacitação de criação de emprego e de riqueza. E esse talento, como disse há pouco, é também um talento de elevado poder de compra mais elevado do que a média da sociedade e, portanto, alavanca também um conjunto de novos consumidores, novas dinâmicas empresariais e económicas para as cidades e para as regiões e também por essa via, de facto, deve ser considerada e potenciada. Só uma pequena nota relativamente àquilo que também tem sido um pouco a intervenção da Comissão nesta temática. A Comissão, como sabem, é gestora, tem a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Norte, o ONU2, e, de forma inovadora, porque é o único programa operacional que tem esta dimensão, criou no seu eixo 2 o eixo para a valorização económica dos recursos específicos, onde se enquadra o financiamento e onde se enquadram as linhas de financiamento para os projetos que muitos deles foram há pouco anunciados aqui pelos autarcas presentes. Só para darem uma ideia, no nosso programa operacional nós já contratualizamos cerca de 74 milhões de euros, dos quais 53 milhões são de fundos estruturais FEDER. Um outro projeto que já foi aqui também referido e que enfim, nós pretendemos que seja também um projeto emblemático, não só da Comissão, mas também da região, é o Design Norte. É um projeto que envolve 3 dos municípios aqui presentes, a saber, São João da Madeira, Paredes e Santo Tirso. Envolve também, como líder do projeto, a Comissão de Ordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, e envolve uma região da Irlanda, a região BMW, Border, Midland e Western, portanto, uma região que tem algumas similitudes com a região Norte e, portanto, uma região, como sabem, a Irlanda é também um dos países na Europa que tem feito uma aposta muito significativa na indústria criativa e muito do seu desenvolvimento económico tem sido também alavancado nesta opção estratégica. Queria-vos, enfim, numa perspectiva de conclusão, dar-vos uma nota relativamente àquilo que entendo que deve ser a nova aposta em termos de desenvolvimento. É chegado o momento de passar daquilo que se chama vulgarmente investimento em hardware para investimento em software. Isto é, investimento de maior intensidade no conhecimento e de menor intensidade nas infraestruturas. Seguramente, como disse o Sr. Presidente da Câmara, São João da Madeira, e bem, hoje vamos virar a página com este projeto, ele próprio um projeto também apoiado pelo ONU2, portanto um projeto na casa dos 9 milhões de euros, e que para nós representa também um emblema daquilo que pretendemos que seja o modelo de atuação da Comissão e da região nesta dimensão criativa e, portanto, uma nova dimensão do desenvolvimento mais orientado ao software, portanto, mais orientado aos ativos não materiais que foram, efetivamente, a nossa aposta nos últimos anos. E isto implica, acima de tudo, fazer algumas opções estratégicas. Em primeiro lugar, interligar setores, fazer cooperação. Há pouco foi aqui dito muito bem, tanto pelo Presidente da Câmara de Paredes, Santa Maria da Feira e de São João da Madeira, a dinâmica de cooperação e de interligação que tem que existir entre todos os atores. A começar, obviamente, pelos atores públicos, até porque são esses que, em larga medida, disponibilizam verbas de todos nós, sejam elas comunitárias ou nacionais. E, portanto, a palavra cooperação, e já agora permitam-me também que vos diga a palavra coordenação, até porque represento uma organização que tem esse nome na sua objeto social, na sua designação, eu diria que é o momento de sermos coordenados, nos coordenarmos e de cooperarmos cada vez mais uns com os outros. E cooperar uns com os outros é entre pessoas, mas é também entre organismos, nomeadamente entre autarquias. E sendo as autarquias depois alavancar, motivos de alavancagem para novos atores empresariais e públicos e privados, diria. Mas também numa perspectiva de integrar com aquilo que existe. Como há pouco disse, as indústrias criativas integram-se muito bem, acrescentam imenso valor àquilo que são as indústrias tradicionais. E
como foi aqui dito, e bem, não faz sentido desenvolver indústrias criativas onde não existe património sobre o qual nós podemos acrescentar valor, porque uma boa parte da criatividade resulta da história, resulta do património, resulta desse ativo imaterial que é o conhecimento e que está residente em larga medida naquilo que são as regiões e, portanto, naquilo que também é o território. Por outro lado, dizer-vos também que é preciso potenciar, aproveitar, valorizar cada vez mais a capacidade instalada. Como disse, chegou o tempo de mudar o paradigma e, portanto, de passar do investimento em hardware para software, o que quer dizer que não vai haver mais tempo nem dinheiro para continuar a fazer investimentos em grandes infraestruturas. Essa é uma das notícias, enfim, que todos nós provavelmente já sabemos. Eu hoje, mais uma vez, sou portador dessa menos boa notícia para alguns, mas também, se calhar, da boa notícia para muitos outros, como foi dito aqui, para os criadores, para todos aqueles que, como nós, queremos apostar na inovação, na criatividade e no desenvolvimento de novos fatores de desenvolvimento para o país e, sobretudo, também para a região. E, portanto, esta nota final é para dizer que temos que ter esperança, porque se formos capazes de reconverter uma indústria que tinha várias décadas, e o livro é um bom exemplo disso, estamos a reconverter de forma notável, tal como está a acontecer aqui em São João da Madeira, como está a acontecer também noutras cidades, e há pouco foi dado o exemplo de Santo Tirso, muito bem, uma fábrica que chegou a empregar mais de 1000 pessoas, a fábrica têxtil de Santo Tirso, que hoje é um centro de incubação de empresas, é também um polo de criatividade da indústria da moda, e, portanto, muito ligado àquilo que é a sua história e tradição do têxtil, e são poucos estes os exemplos que nos devem motivar e nos devem dar esperança para acreditar que é possível mudar a nossa história, que é possível ser os agentes da mudança que queremos ver acontecer, e nós, cada um e todos, devemos fazê-lo já e a partir de agora. Contem com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte para ser esse agente da mudança, em parceria com todos, para o bem da região e, sobretudo, e cada vez mais, para o bem do país. Muito obrigado. Gostaria só de dizer, em nome da ADIC, às políticas criativas, manifestar a nossa satisfação com o convite e por vermos que há uma aposta consistente da Comissão, que desde o início deste processo foi um dos grandes dinamizadores e o acompanhou, dos municípios que vemos aqui, das principais universidades da região, da Universidade do Porto, da Universidade Católica, da Universidade do Minho, da Universidade de Aveiro, e das empresas e, obviamente, dos promotores, dos criativos, daquela gente que vai seguramente fazer a mudança da sua vida, dos seus concelhos, da região e do país. Muito obrigado a todos.